búsqueda do signo. Eu vou buscar esse signo, tá? Se eu fizer essa técnica aqui, eu estou buscando o signo do SOAS. Se eu fizer essa outra técnica, não vou gravar isso. Se eu fizer essa outra técnica aqui, vocês vão ver. Assim, tá? Claro que deitado, tudo bom, já bem depois é signo do obturador. Tá? Se eu fizer aqui, entendeu o signo, tá? Então cada um tem o seu signo. E tudo isso que eu estou falando é apendicite. E tudo vocês vão ter que aprender, tá? Bem, vamos agora, vamos acelerar. Estamos no lugar de 5 de 21. Vanuna fala assim: la semiología es el arte y la ciencia de... Ele não está certo ele, né? Porque graças à semiologia você vai chegar a um diagnóstico. Claro que depois você vai pedir alguns estudos complementares tudo isso, né? Mas ajuda muito, tá? Porque o meu professor sempre falava, no professor de clínica médica, a clínica é soberana, ele falava que com a clínica, tá, você consegue já chegar praticamente a um diagnóstico. E antigamente era como? Não existia nada de exame, era tudo clínico. Por isso que a história da cirurgia da apendicite é muito legal. Quando for aula de apendicite, eu vou contar para você como era antigamente. Eu gosto de história. Então você não cai tanto. História clínica é essa. O que temos aí na primeira folha do que vocês fizeram cheques. Que é anamnese. O professor de vocês vai lá no hospital e fala: façam a anamnese. A anamnese deve ser em português, tá? Etimologia. Ana é novo. Anamnesis, memória ao recuerdo, tá? Vai ser aquele interrogatório que você tem para o paciente, onde ele vai te contar tudo o que aconteceu, tá? Só que ele conta uma bagunça, tudo que ele sente, até ele chegar aí no seu consultório, tá vendo? Ele conta uma bagunça, por isso você deve levar para a agenda de vocês. Não leve já diretamente a história clínica, você vai fazer errado, depois vai lá e passa limpo, tá? Rapidamente. Eu fazia isso, minha letra B, depois eu não entendi, tinha que voltar lá. Isso acontece muito com as internas. Você enche o saco do paciente. Você vai lá, permiso, me olvidé de perguntarte. Aí a cara do paciente já médico interno, não sabe nada. Aí só temos essa fama, né? Médico interno não sabe nada. E a licenciada aqui no Paraguai, pelo menos, já te olha assim com uma cara. Você não estudam nada. Sério, nos odeiam. Tá? Pero normal. Tá? Então você leva a sua folhinha em branco e começa a anotar, tá? Tudo que ele está falando, tudo que ele está falando. E depois você tem que organizar tudo isso cronologicamente. Você não passa diretamente na história clínica já. Depois passa limpo, tem tempo. Você vai errar um monte. Professor, mas ele vai errar. Professor, mas ele não está mentindo quando ele diz que médico interno não sabe de nada. Não, é que, sério, não sabemos muita coisa, tá? Porque aí é o ano que percebemos que coisa eu não estudei o suficiente e começamos a nos arrepender. Só que é meio tarde. Aí, então, que é anamnesis é el interrogatório que vão ser submetidos o doente, o paciente, assim como também, como falei para vocês em pediatria. Não tem como você fazer anamnese no bebezinho, tá? Como é que você vai lá, você conversa com ele? Eu gosto muito de bebê, por isso eu tenho muitos, tá? Você tem que ir com os familiares, com os familiares, você vai lá e pergunta para os familiares, né? Como foi? E aí o problema é se o familiar não souber, tá? Mas quem estava com ele? Nossa, e nadie sabe, aí é meio complicado, tá? Vocês vão se deparar com esse caso, tá bem? Ou a veces também com o que dice. Entonces, sometió al enfermo como sus parientes. El interrogatorio, anamnese, el interrogatorio que eu devo fazer numa folha em branco primeiro para depois passar limpo, porque eu vou ter que organizar. E tem vezes que o paciente ele viaja, ele começa a te contar porque ele, tá, não vou falar isso, e eu vi isso, sofri em todo no paciente praticamente. Ele começa a viajar e está contando, não, outro dia eu senti um dolor aqui, só que eu estava lá na casa do meu vizinho, Fabrício. Aí quando ele fala isso, se prepara, senta já. Porque é claro que vai ter um ponto que você vai ter que dirigir ele, né? Cortar, como o aluno fala, não cortar bruscamente, porque senão ele já não vai querer voltar nada. Tá? Então tem um jeito certo de você ir dirigindo, você vai fazer uma anamnese dirigida, um interrogatório dirigido. Você tem que cortar suavemente para levar de novo onde você quer que é a dor, não na casa do vizinho dele que aconteceu, porque ele viaja, tá? E aí você já vê,
Já vai ser 7 horas, no tutor já vai chegar e eu não fiz nada ainda. Dá um desespero, tá? Que você vai lá, você nem pensa em guitarra ainda. Você foi lá para ver a enfermagem, esconderam de você. E você começa a... Meu Deus, pior ainda, o tutor chegando e os internos começam a gritar: Recogida, você tem que ver. Recogida é que já vai para a sala, né? Recogida, você não tem ensinado guitarra ainda. E você... 120 por 80. Não façam isso, eu nunca fiz. Mas dá um desespero terrível, porque eu chegava às 5 horas no hospital, clinicamente, 5 horas. E às vezes você tem mais de um paciente, tá? E como eu contei, tem essa anamnese que o paciente viaja na casa do vizinho. Então você perde muito tempo. E eu não sabia cortar. Eu não posso cortar um senhorzinho aqui, meu Deus, eu ficava com dó, né? Vamos ouvir, já estou ferrado mesmo. Você já acontece, eu não sei cortar. Que coisa, muito coração, bem complicado. Depois, cai na prova de semiologia médica, que desde a história clínica, semiocirúrgica não cai, semiomédica cai. O que é a história clínica? História clínica, aí em semiologia médica, o Argente define assim, que é o documento médico legal. É um documento da história clínica, né? Que você vai ter que arquivar. Se você está em clínica médica no Hospital Regional do Paraná, é tudo à mão ainda. Em clínica cirúrgica já tem computador. Não tem um problema. Se você fizer internato aqui, cheguem cedo, porque só tem um computador. E os internos vão formando fila, porque querem passar e imprimir. Mas cheguem cedo, brilhem, isso tem que ser acabou. Pode levar o computador? O seu colega. Pode levar o computador lá? Não, tem que usar de lá. Então, o que é na história clínica? É na documentação. É o documento de quê? O que você colocou na história clínica? Um relato, o testemunho do paciente. Que você organizou, você como médico, né? Que você reuniu e que você organizou isso tudo cronologicamente. Essa aqui é a definição do nosso livro. O que ele organizou? Você como médico. Sintomas, signo que o paciente referiu, sofreu, tá? Na hora do exame. Então é teórico. Que a história clínica é um documento médico legal em que você reuniu tudo que o paciente falou, tá? Tudo que o paciente teve de sintoma, signo, entende? Para você arquivar e ter um registro desse paciente, tá? Vanuma fala que é o primeiro ato do médico que vai conduzir a um diagnóstico. Sim, realmente te ajuda muito. Se o paciente já chega já, doutor, ayer, a primeira que tem paciente assim, doutor, hace un año, você vai ver o que ele fala, hace un año eu senti um dolor aqui, pero agora me duele aqui, doutor, eu estou com apendicite. Faz um ano que ele está com apendicite. Ele se autodiagnostica. Não existe isso, né? Apendicite faz um ano. Aí você, sim, mas deve ser serenozinho. Eu só concordava com eles. Sim, não provar uma vergonha, tá? Então você tem que organizar corretamente. Você pergunta, o que te passou ayer? Doutor, ayer eu recuerdo que tuve náusea, vomitei, tá? Depois me dolió aqui e agora só lateu, me dolió muitíssimo aqui. Aí você pensa já nessa cronologia. Como se chama a cronologia? Aqui. Murphy, o mesmo do Murphy aqui. Sim? Cronologia, que o nosso livro chama de triada de Murphy. Eu não concordo, tá? Porque olhem só, náusea, vômito, dolor periumbilical, dolor em fossa ilíaca direita. Para mim não tem 3. Claro que o vômito pode faltar, tá? Mas tem livro que fala cronologia e tem livro que fala triada. Mas vamos estudar isso depois. Então, isso que você tem que ir organizando cronologicamente, tirar a parte dos vizinhos, tá? Que não interessa. E aí você passa limpo e tem uma história clínica. Eu vou ensinar para você fazer uma história clínica certinha. Claro, tem doutor que quer assim, tem doutor que não quer assim. Então, a história clínica que eu vou ensinar talvez não vai agradar todos os doutores, porque cada doutor quer de um jeito, isso é normal. Aí vocês vão ir acostumando. O doutor de segunda, ele gosta assim. O doutor de terça, ele gosta assim. Isso é normal, tá? Não brigue, o Montiel passou errado. Não é que o Montiel passou errado. O Montiel passou que ele acha certo. Entende? Então, normal, em tudo é assim. Em todas as áreas que vocês vão votar. Então, até agora temos 4 perguntas de prova 3, parece. Signo, síntoma e... História clínica. História clínica. História clínica é... Sabe o que é América? Prova.
Bem, aqui fala sobre o interrogatório dirigido, que é aquele paciente que está disperso. Ele está falando de quem? Do vizinho. Eu coloquei porque o nosso aqui está falando já que aconteceu isso no vizinho dele. Então, quando ele está disperso, ele está indo para outro lado, o seu tutor já está quase chegando, o que você deve fazer? Você deve, sem ser brusco, durante o interrogatório, você tem que dirigir ele para onde você quer de novo. E isso que é difícil para mim, pelo menos era difícil. Tá? Eu estou no vecino allá, tal, tá? Ou senão ele já começa. Comigo acontecia muito que ele vinha, que eu sou paraguaio, e ele ficava feliz, tá? Porque a maioria era brasileira. De onde eu sou? Aqui de Pedro Juan. De que região? Eu falava em Guarani uma palavra feia, tá? Porque a gente fala muito assim, vou falar, o paraguaio. Você não vai perguntar, é uma palavra feia. Que falamos normalmente, né? Quando já estava, meu Deus, eu estou fernando. Então eu falava, eu quero saber onde foi na clínica, eu pensava, né? E ele já falando sobre outra coisa, me perguntava quantos anos tinha, de que família que eu era, meu bairro, se eu conhecia tal pessoa. Então ele estava já disperso. E meu dever era fazer um interrogatório dirigindo, então dirigir ele para onde eu quero. Não cai na prova, mas vocês vão ter que usar na prática. Aprendam, eu não aprendi muito isso, tá? Que eu ficava com dó. Propósito da história clínica. ¿Por qué vamos a una historia clínica? Tres principales propósitos. Diagnóstico, claro, especializado assim. Eu quero chegar a um diagnóstico, tá? Depois eu pedi os exames complementares que hoje em dia tem e depende também da patologia. Por exemplo, depois, 10 horas eu tenho aula de clínica, eu vou terminar, está um diagnóstico e tratamento das hérnias hiatais. E eu vou perguntar assim para ele no quiz que eu fiz no final da aula, que eu vou falar só uma vez durante a aula, tá? E para ver quem prestou atenção. Qual é o padrão ouro? Seria o gold standard, não sei como seria em português. Qual é o padrão ouro para o diagnóstico, tá? De hernia hiatal? E ele consegue saber, tá? Então sempre tem um exame, então um padrão, um gold standard que você tem que pedir para você chegar ao diagnóstico, tá? Então, aí eu vou perguntar isso para eles. Então, você vai chegar a um diagnóstico, também vamos pronosticar dependendo da doença. Então, essa apendicite, o pronóstico dele vai ser assim. Aqui depende da doença também. E claro, o terapêutico, temos que saber o tratamento. Aí complica. Aqui os autores nos pegam, nos quebram, porque perguntam muito de farmacologia. Eu balançava aqui, eu começava a suar, tá? Bom que tinha máscara, às vezes toca assim, só vinham aqui no sofrimento. Eu estava sofrendo, estava tremendo. Então, esse aqui terapêutico, difícil. Aqui tranquilo, diagnóstico, história clínica, você apresenta o paciente, fazem algumas perguntinhas sobre a patologia, tranquilo. Pronóstico, tranquilo. Terapêutico, não é tranquilo, estudo em farmacologia, tá? Não mata. Eu não vou falar muito sobre farmacologia, eu vou falar na semiologia um pouco mais de semiologia. Claro que eu vou falar esse medicamento. Tá bem? Depois isso é importantíssimo. Sempre você deve pensar nas doenças que são mais frequentes. Doutor, me doele aqui. Aí chega o interno sendo interno. Câncer de estômago. Meu Deus. Não, você deve pensar no que é mais frequente primeiro, tá? Dice o aluno. Assim, o diagnóstico será correto por regra, porque você pensou no que é mais frequente, tá? E se veio uma coisa rara, você errou. Só que você errou por exceção, porque era tão difícil de ter isso, tá? Que você errou por esse motivo, porque você sempre deve pensar no que é mais frequente. Claro que os doutores vão perguntar. Olá, já um minuto. Claro que o doutor vai perguntar sempre diagnóstico e diagnóstico diferenciais. Se não é isso, pode ser isso. Geralmente é 5 diagnósticos diferenciais de cada. Tá? Se não é apendicite, pode ser isso. Mas por que não é isso? Por que não é? Entendo? Aí é uma parte difícil. Diagnóstico diferencial. Por isso que sempre, vamos estudar apendicite, eu vou dar para vocês tudo sobre apendicite e diagnóstico diferencial. E vamos ver 5, eu só vou perguntar 7, né? 5 diagnósticos diferenciais. Eu geralmente sabia 3. Daí ele, não, o que mais? O que mais? E eu já ficava assim. Não sei. Já ficava quieto. Em toda aula não cheguem tarde, tá? Depois eu vou explicar o que está escrito aí, tá? Aí iríamos começar na folha.
fala sobre nome e sobrenome do paciente, sobre sexo. Aqui é bem legal. O sexo do paciente em clínica cirúrgica em toda patologia é importante. Porque o sexo feminino, por exemplo, sofre mais de que tipo de patologia? Eu coloquei dois. Biliar, eu gosto mais desse. Biliar, tá? Por que tá ficando? Claro, diferença é pouca, tá? Mas a mulher sofre mais de patologias biliares. Por quê? Aí quando eu explicar as patologias biliares, eu vou explicar o porquê. Vocês vão saber. Não é somente decoreba. Não, patologia biliar não é frequente em mulher. Por quê? Não sei. Por que é? Entende? Então vocês vão saber explicar o porquê é mais frequente em mulher. Por isso que o sexo é importante. Tá? Nome, para evitar esse caso aqui que já aconteceu. Homonímias. Tá? Então, por exemplo, Carlos Montiel. Uma vez eu conheci no hospital. Carlos Montiel, meu Deus, sou eu. Tá? Tinha outro Carlos Montiel. Claro que ele era Carlos Montiel Gomes. Eu sou Carlos Montiel, outra coisa. Entendeu? Você sempre nome completo. Não errar. Às vezes erramos. Tá vendo? Você não interno erra até nome. Aquele nome. Você vai colocar um nome. Medicamento para um dar para o outro aí. Então, qualquer coisa toda. Você entra aqui super. Aí, gente, eu vou explicar a idade. Tem doença que é mais frequente em certa idade. Por isso eu coloquei isso. O aluno fala, não, que besteira é isso? Não é besteira. É super importante. Profissão, procedência, nacionalidade também é importante. Então isso, e aí iríamos começar, se você tivesse chegado 10 minutos antes, iríamos começar a explicar certinho. Professor, entrou um usuário na sala, né, e aí ele ia tomar a vacina de tétano, né? E aí você trocou o nome, tinha mama, tinha tudo, e eu fiquei em dúvida, né? E era bastante jovem, né? Ia tomar vacina de tétano e eu não sabia se era um homem ou se era uma mulher. Então eu fiz uma certa pergunta. Quanto tempo faz a sua última gestação? Era um homem, ele disse assim, não, eu sou trans, eu não gesto. Eu tive, querendo ou não, tem pessoas que estão com sexo indefinido, nem é homem nem é mulher, e aí? Como você vai lidar com essa situação? Tem casos, vamos ver também. Hoje em dia é assim, então vamos ter que ver esses casos também. Oi. As suas aulas, eu achei que ia ser assim, vai ser a aula teórica? Depende do capítulo. Capítulo 1 é. Não, mas é que separou por grupo. Aí eu achei que ia ter explicação aqui com geral, com toda essa área inteira, e depois ia ser dividido os grupos da prática. Desde o começo já vamos dividir, porque senão depois virar uma bagunça. Eu já quero acostumar vocês com o horário. Por exemplo, chegar 8 em ponto. 8 em ponto tem que estar aqui. Eu cheguei 7h30 aqui. Então, 8 em ponto cheguei. Porque depois, por exemplo, no capítulo 3, já temos que ir lá no laboratório. E aí já vamos diretamente já no paciente. O paciente, por enquanto, vão ser vocês, tá? Que a faculdade vai montar a clínica, aí, aqui o consultório, né? Então, se vocês vão ir lá, vão ficar, vamos ver, o colega vai ser lá o paciente e vamos fazer tudo sobre maniobra, assino, isso que eu vou ensinar, entende? Por isso, daí eu costumei sempre selecionar. Mas já é só explicar para o grupo 1, todos, tá muitíssimo. Aí tem um colega que já não vê, tem um colega que já não pratica, porque vocês são muitos. Não, eu achei que ia da sala, do slide, do livro que você está falando. Eu achei que ia ser a turma toda e depois Nossa, sempre separado. Sempre separado. Sempre vai ser grupo 1 e grupo 11. Acostumar já. A teoria é com o Dr. Christian. Sim? Você sempre separado. E a sua aula é só como que é? Oi? E os pontos? Aí eu vou conversar com ele. Não, o Dr. Christian geralmente fica assim: P1, 20, P2, 20. E aquele ponto de trabalho ele dá pra mim. Você desses 5 pontos, ou 10, eu vou pedir 10, porque tem esses 5 pontos de chamada, eu vou avaliar vocês. Por exemplo, o semestre passado ele deu 5 só pra mim. E eu queria fazer prova, porque o aluno, tá? É um erro do aluno. O aluno só estuda, a maioria pelo menos só estuda se tem prova. Tá? E eu peguei, eu queria fazer mais prova. E eu fazia valer cada prova 0,5, 0,5, 12. Ele para aprender, tá? Chegou lá e ele somou, lembro que um aluno meu, Lucas chamado, somou 4,86 nas provas. 5, arredonda. Entende? Você vai ajudar. Como falei, não importa passar com a marca, tá? O importante é aprender, tá? Então meus pontos vão ser de trabalho, até então 5 pontos. Só que eu vou tentar conseguir mais 5. Você, a maioria, você pergunta para quem já foi meu aluno. A maioria consegue bem. Gente, coloquei aqui rapidinho o que aprendi hoje.
tá? Então toda aula vai ter assim, quando for patologia melhor ainda, tá? Podendo fazer até dramatização, onde você vai virar ator, vai fazer que nem a prova prática do revalida, tá? Vamos ensinar a praticar tudo certinho, e ele entra, claro que ele não pode falar, doutor, eu tô com disfagia, tô com odinofagia, ele tem que falar comum, popular, aí o outro vai ter que saber o que ele tem, tá? Assim vão ser as nossas práticas. Como o capítulo de hoje é meio teórico, só que acho que mesmo assim ajuda. Cada capítulo ajuda, sério. Dá para aprender tudo em cada capítulo. Por exemplo, está escrito aí, es el estudio de los signos. Eu coloquei O porque o aluno colocou assim, signos e síntomas. A, pródromos. B, síndrome. C, semiotecnia. D, semiologia. O que vocês falam? Logia, estudio. Semio, sí. Vamos ver. Acerté. ¿Ah? Entonces, bien, fácil ese. Manifestación de una alteración apreciable por el enfermo. O enfermo, o doente, ele aprecia. Eu tenho isso, eu estou sofrendo disso. O médico não. B? Fácil. Assim são minhas provas. Eu vou passar, podem filmar, mas eu vou passar isso para vocês também, tá? Vou passar para nós. Aquele que por su sola presencia, esse não deu tempo de explicar porque você já não 10 minutos tarde. Aquele que por su sola presencia define de forma absoluta uma enfermidade. Isso vai ser B, signo patognomônico. É que tem certas doenças que tem um signo que é característico dessa. Por exemplo, o Minchas, eu não concordo com ele, mas o Minchas fala que aquele signo de Cullen e Gray Turner é patognomônico da pancreatite. Entendeu? É característico dessa. Você viu isso aí? Esse signo? Você fala, é essa doença. Entende? Então, é um signo característico de uma patologia. B. Siga-me no TikTok. Tem pergunta assim. Não tem pergunta na aula. Se eu dei aula de IVA, só tem de lista. Só tem de lista. Se eu dei aula de IVA. Sem querer. Já sabe a resposta. Signos ou síntomas iniciais de uma enfermidade. Lembra aqueles sintomas leves, signos leves, pródromo. Gracias, dice. É que eu coloquei pouco, estava com sono. Não olvidar na tarefa. É que eu vou dar uma tarefa para vocês que está escrito lá nos slides anteriores. Vocês vão ter que procurar no livro, na página 15 está. Eu só tiro do livro. Motivo de consulta em cirurgia, porque eu vou falar na próxima aula sobre motivo de consulta. E aí vamos começar a fazer o nosso teatro. Motivo de consulta mais frequente em cirurgia. Dolor epigástrico, claro que dolor aqui no abdômen. Vamos falar com o popular primeiro. Então são 20 motivos de consulta mais frequentes que eu pego. Está na página 15 do manual. Tá assim, 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa nem procurar na internet. Tá? Então eu quero do livro. E também eu quero que vocês leiam sobre hábitos alimentares. Tem algumas terminologias, tá? De precatório, catarse, essa coisa aqui que é para aprender, né? Vicioso, tabaquismo, alcoolismo, e urinário, diurese, disúria, tá? Essas palavras que eu quero que vocês aprendam, para a gente ir começando a fazer uma boa história clínica, tá vendo? Então, bien, gente. Então, vai ficar claro assim, prática sempre vai se dividir no grupo 1 e grupo 2, porque quando começar a prática com o paciente, com você, com a maquete, tem que ser menos alunos possível para vocês conseguirem aprender, tá vendo? Então, nos vemos, gente. Tchau, tchau. Vai te gritar aqui. Não gravei mais no YouTube. Não gravei mais. Tem que baixar. Eu? Por quê? Deixa eu escrever.
O que é? Vou escrever aqui. Tchau.